Jornal União entrevista hoje o assessor de mercado da Fomento Paraná, Luiz Raul. Luiz, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui no Grupo União de Comunicação, sempre bem-vindo. Prazer é meu, eu que agradeço a disponibilidade, o Camargo, toda a família, sempre uma alegria estar aqui com vocês. Você que está há muito tempo já na Fomento Paraná, né, já conhece bastante esse meio, como que foi 2017 para vocês lá da Fomento Paraná? Olha, foi um ano desafiador, né? Já são 3 anos que eu estou acompanhando essa empresa, a Fomento Paraná, trabalhando na Instituição Financeira de Desenvolvimento do Governo do Estado, que é a Fomento Paraná, genuinamente 100% do Estado do Paraná. O Estado do Paraná também é agraciado com mais uma instituição financeira de desenvolvimento, que é o BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento Econômico, que é um co-irmão parceiro, inclusive a Fomento Paraná compartilha algumas operações com o BRDE. Foi um ano de muito desafio, né? Uma economia que atravessou um mar extremamente bagunçado, né? Um ano de várias incógnitas políticas, de muita dificuldade econômica. A crise é real, ela se transferiu para o campo real, as variáveis não negam isso, o PIB praticamente nulo, a inflação muito baixa, mas não por conta de um controle de preços, nem de nada, mas sim por conta do enfraquecimento do consumo e de um baixo gasto do governo, ou seja, um baixo investimento do governo. Então, o lado do consumo do governo, do consumo das famílias caiu muito e isso fez com que a inflação ficasse muito baixa. Então, a Fomento deu de cara com tudo isso, com um setor econômico que não está investindo, por consequência, toma pouco crédito, pega pouco dinheiro, mas é um paradoxo, mas na contramão, os bancos também fecharam crédito, porque diante de tanta incógnita, de tanta dificuldade, os bancos tradicionais, a rede bancária tradicional, fechou a torneira do crédito. E na contramão a Fomento aproveitou esse filão do mercado, né? Na crise tem quem chora e quem vende lenço. A Fomento resolveu vender lenço, tanto é que está ampliando o seu quadro de recursos humanos, recentemente abriu um novo edital de concurso público para chamar os novos quadros, para agregar nos recursos humanos da Fomento. A Fomento conseguiu ampliar, então a gente fechou o ano passado com bons números, conseguimos manter os números do ano passado, foram quase 130 milhões de reais em novos contratos, isso somente para o setor privado, em novos contratos de financiamento para empresas do Paraná. Desses 130 milhões, cerca de 56 milhões de reais no microcrédito, que é o carro-chefe da Fomento Paraná, uma linha de crédito destinado para o informal, para o microempreendedor individual e para o microempreendedor, para a microempresa, onde esse empresário pode pegar até 20 mil reais, parcelar em 33 meses, com mais 3 meses de carência, com juros de a partir de 1,8%. Legal, bacana. E falando agora também um pouquinho de futuro, como que está aí o 2018 da Fomento, né? O que vocês têm de expectativa agora, a partir de fevereiro? A expectativa é muito alta com o ano de 2018. Primeiro porque, com toda essa bagunça no campo político, ainda assim a gente percebe que de uns tempos para cá, a economia conseguiu começar a caminhar com as próprias pernas, né? A gente percebe que o mercado como um todo tem se descolado do caos político, do caos que vive o Estado brasileiro como um todo, lato sensu. Então a gente tem uma expectativa de que as empresas vão voltar a investir, vão começar a pisar no acelerador, concomitante tirar o pé do freio, a pisar no acelerador, e para isso eles vão precisar de crédito, de recursos para poder fazer esses investimentos. E a Fomento está preparada, né? Quem se preparar antes vai sair na frente quando a crise for embora de uma vez por todas. E nós temos à disposição mais de uma dezena de linhas de crédito, desde um capital de giro puro até linhas de crédito de investimento, passando pelas linhas de crédito para inovação, que são linhas mais subsidiadas ainda, com juros de menos de 0,6% ao mês. Né? Isso é um juros realmente muito abaixo do que o mercado pratica. A Fomento tem uma expectativa muito grande e para isso a gente também se preparou, nós fizemos uma lição de casa. Nós lançamos recentemente o projeto de correspondente Fomento Paraná, que é uma modalidade onde a Fomento
foi buscar a referência no mercado das instituições financeiras de desenvolvimento, vídeo Goiás Fomento, vídeo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG, enfim, buscamos um modelo de correspondente, trazendo para a Fomento Paraná esse modelo que funciona a partir de um contrato que a Fomento faz através de um edital de credenciamento, onde associações comerciais e empresariais que queiram se habilitar podem acessar o nosso edital lá no site da Fomento, se habilita, manda os documentos, a nossa comissão avalia os documentos, se tiver tudo ok, ela pode enviar um funcionário que vai fazer essa capacitação conosco e, se passar na prova, vira correspondente Fomento Paraná e está apta a vender as linhas de crédito de R$20 mil e 1 centavo até R$1,5 milhão. Portanto, complementar à rede de agentes de crédito que vende a linha de microcrédito, que na sua grande maioria estão nas prefeituras. Então, complementar ao trabalho que as prefeituras fazem em parceria com a Fomento, o correspondente Fomento Paraná nas associações comerciais que queiram virar correspondente vai vender esse crédito e receber uma comissão para isso. A gente vai remunerar em até 1,35%. Isso para dar mais capilaridade e facilitar o acesso ao crédito, sobretudo do pequeno empresário paranaense, da Fomento Paraná, esse crédito orientado. Bacana. Mas vamos falar um pouquinho então de política, a gente não tem como não fugir, né, da política. Você que vem de família de política e está sempre envolvido nesse meio, como que você está enxergando esse ano de 2017, 2018 da política, tanto nacional, tanto municipal também, né? Aqui em Londrina nós tivemos algumas bagunças, vamos dizer assim, na política, infelizmente. Como que você está enxergando essa bagunça toda da política nacional e municipal? Com relação à questão municipal, eu não diria nem bagunça, é uma tristeza, né? Novamente, Londrina sair das páginas do Jornal da Economia, da Inovação, Ciência e Tecnologia, Educação e voltar para as páginas policiais, GAECO, Ministério Público, que, aliás, prova que o Ministério Público de Londrina é extremamente atuante, isso já está demonstrado ao longo das décadas, né? Claro que tudo tem que ser devidamente instruído, investigado, contraditório, ser garantido, mas tem muita coisa para se depurar. É muito triste a questão local, principalmente porque num estado onde o bolso do contribuinte é mordido em 1/3 de tudo que você produz, essa é a carga tributária do Brasil, cerca de 33% de tudo que a gente faz, do PIB do Brasil, é abocanhado pelo Estado. O Estado fala no lato sensu, né? Desde o Estado da União, os estados federativos e os municípios. Num Estado tão forte desse, que morde tanto o empreendedor, o empresário só vai investir onde ele tenha, no mínimo, uma tranquilidade jurídica, um ambiente pacífico, pacificado, né? Instituições muito bem engrenadas e trabalhando em favor do empreendedorismo, do ambiente de negócio. Isso é impossível diante de tantas denúncias, de um denuncismo sem tamanho, vereadores caçados, denúncias, prefeitos e ex-prefeitos sendo ouvidos, levados ao GAECO, etc. Mas como um todo, você falou bem, né, da questão da política. Sim. Aliás, Platão dizia que a gente é um animal político e que não há nada de mal em você não gostar de política, só que vai ser governado por aqueles que gostam, simplesmente assim. Né? E eu acho que tudo isso que a gente está vivendo, que o Brasil está passou nos últimos anos com a Lava Jato, uma operação de dimensões maiores do que o Brasil, né? Chegamos a ter ações nos Estados Unidos, chegou a derrubar outros presidentes, inclusive. Isso tem feito com que o brasileiro passasse a discutir mais a política, no mínimo discutir mais a política, não diria gostar mais da política. Eu, no fundo, eu acho que o brasileiro está gostando mais. Ele está discutindo, está debatendo, está usando muitas redes sociais para isso, mas ainda a gente vê muita cultura do ódio, né? O denuncismo é a inversão do ônus da prova. Você é condenado até que prove o contrário. Ninguém presta até que você prove o contrário, que você presta, que você faz um trabalho bacana. Só que ele está debatendo. E isso é um ponto de inflexão muito importante, a participação da população na política. Eu tive talvez a maior oportunidade na minha carreira, na recente carreira, né? Estou com 28 anos, foi ter trabalhado no Congresso americano. Eu estagiei 3 meses no gabinete de um deputado lá em Washington, no Capitólio americano. E a grande diferença, as pessoas, quando eu voltava, principalmente o pessoal da juventude, que gosta de política, etc. E daí, qual que é a diferença dos Estados Unidos? Por que eles despontaram tanto na nossa frente? O modelo deles, administrativo, político, é muito parecido. É um estado extremamente forte, também um pouco inchado. Sim. O estado americano, a diferença é que eles têm dólar, né? A moeda deles é dólar, emite dólar, o mundo paga dívida. Sim.
Mas a grande diferença é que o americano participa. O americano, ele vai atrás de saber como que é o posicionamento do seu deputado, como acompanha o trabalho do seu deputado, e aí a gente dá um passo um pouco para trás, um passo ainda anterior, que é o modelo eleitoral deles. Sim. Lá eles têm um voto distrital. E isso permite com que, além de baratear a campanha, porque, por exemplo, o meu deputado, eu cheguei em dezembro, lá a eleição é em novembro, né? O meu deputado é reeleito desde 1988, e lá a eleição de 2 em 2 anos. Ele é representante do Bronx, aquela parte de cima de Nova York. Sim. Ele andava 20 quilômetros de diâmetro para fazer a campanha dele, ou seja, o distrito dele, onde ele fazia a campanha e por onde os eleitores votavam no deputado daquele distrito, tinha um espaço territorial muito pequeno. Isso barateia a campanha, isso facilita o eleitor a ter mais claro quem são os candidatos, quem está colocando a sua cara lá, facilita quem faz um bom trabalho a ser reeleito, e facilita o eleitor a expurgar aquele corrupto, aquele malandro que faz um péssimo trabalho, porque acontece muito isso no Brasil. Tem muito vagabundo. Olha o estado do Rio de Janeiro, sofreu uma intervenção nos últimos dias do governo federal e acabou de eleger um prefeito que deixou um caos na cidade durante o maior carnaval do Brasil, que é no Rio de Janeiro, pegou o aviãozinho deles, deve ter um avião, né? Ele é sobrinho, primo do bispo de Macedo, e foi passar as férias do carnaval na sua casa no exterior. Então, lá o americano participa muito, questiona muito, e eu estou vendo que isso está acontecendo agora na política no Brasil. Eu acho isso que é de extrema importância e a gente tem que transferir isso para o momento eleitoral. Claro, com todo o cuidado que a gente tem que ter com as redes sociais, que a indústria de fake news é enorme. A gente tem que saber procurar boas fontes, né? Os jornais confiáveis, fontes confiáveis, isso é fundamental. Senão vai virar uma era do denuncismo e ninguém presta. Você acha, então, que essas eleições de 2018 agora pode ser uma grande revolução na política nacional em função dessa participação maior ainda da população? Com as redes sociais, enfim, os jovens querendo entender mais de política, né? Uns anos atrás o jovem não queria entender de política. Hoje o jovem quer, até mesmo aqueles que não votam querem saber. Você acha que essas eleições de 2018 podem dar uma revolucionada maior ainda no Brasil? Olha, dizem que um povo sem história, mais do que um povo sem passado, é um povo sem futuro. Então, recentemente a gente viu que pode ficar ainda pior, né? Não tem aquele pior que não fica, não é isso que o Tiririca disse? Pode ficar pior ainda. Pode. Por isso é importante a gente ter um extremo cuidado na hora de fazer, depositar o nosso voto na urna e que seja ela impresso, pelo amor de Deus. Está mais que comprovado que esse sistema é falho, quase ninguém no mundo usa, somente o Brasil e poucos países aí que estão de mal a pior, talvez até pior que o Brasil. Mas eu acredito que sim, eu acredito que tem uma nova geração, tanto de candidatos a cargos eletivos executivo, legislativo. No judiciário tem uma nova geração também de juízes, desembargadores. A prova foi o julgamento no TRF4 recentemente, extremamente técnico, competente, sério, sem aquela brincadeira, aquela ladainha, aquela coisa de cinismo que a gente vê nas Supremas Cortes, né? Um ministro desrespeitando o outro, sem nada disso, com muito respeito, com muita técnica. Eu acho que a nova geração, somada aos bons exemplos, vai ser o caminho para a gente salvar o Brasil e recolocar o Brasil no caminho do desenvolvimento. E não tem outra forma para a gente recolocar o Brasil no caminho do desenvolvimento. É investimento em educação e investimento em empreendedorismo. Eu fiz uma faculdade numa universidade privada e outra faculdade de economia na universidade pública. Tanto em uma como em outra, os melhores, os mais cabeções das minhas turmas queriam o quê? Passar no concurso. E eu acho que não tem nada de mal com isso. Na verdade, como eu disse, né, num estado onde o governo te abocanha 33% do que você faz, a gente tem sim que ter os melhores na administração pública também. Só que era assim, pelo salário, né? Então, deixa eu olhar aqui, aí você paga 15, 20, então eu quero esse aqui que paga 25. E aí a gente corre no risco de colocar boas pessoas para exercer papéis que eles não gostam e se torna um mau profissional. Mas mais do que isso, a gente tem que pincelar essas boas cabeças e também trazer para o lado do setor privado, para o empreendedorismo, para gerar emprego, gerar renda, porque está comprovado. Quem estuda um pouquinho de economia, assim como eu gosto dos números, a gente sabe que no Brasil quem investe é o setor privado. E o setor público deixou de investir faz muito tempo. Aliás, é por isso que a gente não consegue alavancar o nosso índice de produtividade, que remete aos índices de 1990. Sim, exatamente. E para isso, projetos como um projeto que recentemente, inclusive, o Jornal União divulgou, o projeto Empreendendo, é fundamental. Ele faz justamente isso. Vai nas escolas públicas,
seleciona aqueles alunos, não só o mais inteligente, mas o mais esperto, aquele mais empreendedor, capacita durante 16 módulos com diferentes visões de intraempreendedorismo, empreendedorismo profissional, depois na prática eles abrem uma startup, eles exercem na prática o que o empresário, o empreendedor passa no Brasil. E, inclusive, tiveram bolsas de 100% de graduação como prêmio. Fomento Paraná foi uma das patrocinadoras, a patrocinadora geral do projeto, até porque é a instituição financeira de desenvolvimento e tem a missão de promover o desenvolvimento econômico da sociedade paranaense com linhas de crédito, mas também com outras formas, outras modalidades de apoio, como é o caso da educação empreendedora. Bacana, show de bola. E o seu futuro político, você que faz parte da nova geração dos políticos brasileiros, querendo ou não, como é que você está enxergando aí 2018 para frente, 2018, seu futuro político? Eu acho que tudo é aprendizado, né? E quando a gente tem a oportunidade de abrir uma janela, um livro, ou ter uma experiência prática e aprender um pouco, a gente tem que compartilhar isso que eu tento fazer. Eu aprendi em casa uma política totalmente diferente dessa que está pairando os jornais do Brasil e de Londrina também. Prova disso que o pai colocou o nome 4 vezes à disposição para ser prefeito de Londrina. Infelizmente a sociedade não quis, não compreendeu, né? Ganharam 2 prefeitos que saíram presos e caçados e outros 2 prefeitos, outro prefeito que ganhou por 2 vezes do PT, dessa turma aí que infelizmente acabou com o Brasil em corrupção e principalmente em incompetência. Então, essa boa escola, essa boa experiência eu tento passar, seja política partidária, seja política cidadã mesmo. Eu acho que a gente tem esse dever cívico de atuar em prol do Estado, de ajudar o Estado, de questionar, de criticar. E eu, pessoalmente, tenho muito claro para mim que num Estado forte como o Brasil não tem melhor forma de transformar o país se não for pela administração pública. A gente tem que ter boas pessoas na administração pública para dinamizar essa administração. É bem verdade, enxutar ela, enxugar um pouco. Tem que ser um Estado forte, mas, ao meu ver, um Estado menor, né? Regulador, que atue onde o mercado não atua, que regule onde o mercado está errado, mas menor, que custe menos e, portanto, seja menor a mordida no bolso do brasileiro. Eu tenho muita vontade, né? Até porque, como bom brasileiro, a gente não desiste nunca, né? Eu fui candidato, né? Pela primeira vez, tive essa experiência, essa oportunidade de ser candidato a deputado estadual, fiz 32 mil votos na outra. Se tivesse feito 10, talvez falasse, não, isso aqui não é para mim, mas um estado do café inteiro, lotado de eleitor, você fica com uma pulga atrás da orelha, né? E faltou pouco, né? Na verdade, de novo, o modelo eleitoral, né? Isso. Qualquer outra coligação, se não apenas a minha e uma outra do PMDB, estaria eleito. Tem 8 deputados que foram eleitos com menos de 32 mil votos. Então a vontade é muito grande, né? Claro, tem os prazos legais, eu fico uma dor no coração entre a cruz e a espada, porque eu trabalho também na Fomento, a minha paixão é o sistema financeiro. No meu trabalho de conclusão de curso na área econômica, no curso de economia, eu fiz na área bancária, no setor bancário. Meu trabalho de conclusão de curso no curso de direito eu fiz na área tributária. Então esse sempre foi a minha grande paixão, o sistema financeiro, o sistema bancário. Mas eu acho que tudo no tempo de Deus, a gente continuar o trabalho na Fomento e se for para apresentar um bom projeto, para ter um grupo de pessoas do bem apoiando, que isso é importante, acabou aquela eleição de cavalete, acabou aquela eleição de grana, né? Então, as pessoas têm que participar, têm que apoiar e mais do que isso, têm que fiscalizar os outros, aqueles que extrapolam a lei. Se for desse entendimento, eu tenho muita vontade também de participar. Legal, bacana. Luiz, a gente mais uma vez agradece a sua presença aqui no Grupo União de Comunicação. Sempre um prazer estar conversando com você. Toda a sorte do mundo nesse ano e a gente se vê mais vezes por aí, viu? Eu que agradeço, que Deus abençoe a todo o grupo do Jornal União, a todos os telespectadores, leitores do Jornal União, essa família mesmo, né, que leva boa informação, com credibilidade para o leitor de toda a nossa região do Norte, Paraná. Né, e vamos torcer para o nosso Tubarão, né, que pelo menos a Copa do Brasil a gente chegue lá. Beleza, obrigado, Luiz. Valeu.